Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu galardão? O teu aguilhão está onde, morte? Ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele está vivo. Por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? Ele está aqui. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, a raiz de Jessé, a brilhante estrela da manhã, aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que cura, que batiza, que renova, que salva. Eu ergo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Você deve estar perguntando nessa noite. De onde me virá o socorro? Teu socorro vem dos céus, daquele que todas as coisas criou, daquele que segura todas as coisas com o poder da sua palavra. A sua vida está sendo sustentada pelo poder da palavra de Deus. Nada saiu do controle das suas mãos. A sua vida está nas mãos dele. A sua casa, os seus familiares, o seu trabalho, as suas finanças, o seu chamado, tudo está nas mãos dele. Tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deixa Jesus te tocar nesse momento. Deixa Jesus te tocar nesse momento. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja, a igreja é dele. Jesus, aqui está a tua igreja, Jesus. Faz como te apraz. Toca nas necessidades. Faz forte ao cansado, Jesus. Faz forte ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Faz forte o cansado, Jesus. Faz forte ao cansado. Quebra as algemas nessa noite, Jesus. Quebra os grilhões. Quebra os ferrolhos de bronze. Ele diz nessa noite: eu sou aquele que abro portas onde ninguém podia abrir para você. Não há homem que possa abrir a porta que eu abro, diz o Senhor. E nessa noite, eis que diante de ti abro uma nova porta, para que tu possas, por fidelidade e fé no meu nome, tu possas entrar por esta porta. Eis que eu, o Senhor, é que abro a porta. Não espere que homens te abram a porta, mas eu, o Senhor, sou fiel para cumprir
o que te prometi. Não importa o tempo que faz que a promessa foi feita, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, diz o Senhor. Se eu te prometi, eu cumprirei. Aleluia. Você pode sentar em nome de Jesus. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz, amém. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a tua... Não me responda. Amém, coisa linda, a igreja cheia. Amém. Deixa eu te falar algo. Existe uma... Nós já falamos aqui várias vezes sobre isso, mas existe uma unção, um poder que age num ambiente como esse, que não age na nossa casa. Você pode estar pensando aí, mas Deus é Deus em qualquer lugar. É verdade, Deus é Deus em qualquer lugar. Mas existe algo, meus amados, que nós precisamos falar. A igreja foi ideia de Deus. Posso ouvir um amém? A igreja não foi ideia de homens. Homens administram, homens tomam conta, homens fazem a coisa acontecer naturalmente, como estamos fazendo aqui. Mas a ideia original da igreja não foi de homens. Por isso que quando os homens começam a querer dar muito pitaco e querer mudar o plano original de Deus, dá errado. Porque a ideia foi dele. Amém? E você sabia que existem muitas coisas na nossa vida que é assim? Deus teve a ideia, mas a gente quer mudar a ideia original. E quando você muda a ideia original do plano de Deus para a tua vida, vai dar errado. Vou repetir. Tem planos na tua vida que Deus criou de uma forma original. E você está querendo mudar o plano original da ideia. Por isso que não está dando certo. Por isso que muitas vezes nós temos que dar 2 passos atrás. Sabe para que esses 2 passos atrás? Aparentemente, muitas vezes a gente acha, ou pessoas podem olhar e dizer, está fracassando, está retrocedendo, mas não. Muitas vezes a gente precisa voltar um pouco para dizer, Senhor, qual era a ideia original mesmo? Porque muitas vezes nos perdemos no caminho. Começamos a fazer do nosso jeito. Então, era uma ideia boa, era uma ideia certa, mas nós estamos muitas vezes fazendo da forma errada. Você sabia que uma ideia certa, ou um propósito certo, sendo exercido da forma errada, dá no mesmo de ser errado. Porque não é só começar certo, você tem que terminar certo. A igreja está entendendo não o que Deus está falando? Então muitos de nós começamos certo, começamos bem, mas não terminamos bem. E você sabe que o mundo ele é cruel, a sociedade é cruel, as pessoas muitas vezes são cruéis, e elas só vê o final. Por isso tem muitas pessoas dizem assim, não importa o que eu vá fazer, eu quero é vencer. Não importa quantas pessoas eu vou ter que pisar, que meios ou estratégias eu vou ter que usar, mas eu quero vencer. Não importa como, eu quero vencer. E no reino de Deus não funciona assim. Quantos estão entendendo? Primeiro que no reino de Deus nós já somos vencedores. Quantos estão entendendo? Você não vai ser, você já é. O que nós temos que fazer aqui na terra é nos comportarmos como vencedores, que já somos. Então como é que eu vou, se eu me comporto diferente da condição de vencedor, eu estou fazendo um plano diferente do que Deus criou.
Então, se eu me vejo como fracasso, se eu me vejo como fracassado, e se eu vivo como fracassado, eu estou fora, repito, fora do plano original. Eu não sei hoje como é que está a tua vida. E que bom que eu não sei. Para você não dizer que eu estou falando aqui porque eu já sei. Mas uma coisa eu sei. Que se você está fracassando, ou eu estou fracassando em alguma área, não é o plano original. Por um único e simples motivo. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, quantos creem que Deus não é fracassado? Então como é que Deus vai fazer alguém fracassado? Já que Deus não é fracassado, e Ele criou a imagem e a semelhança dEle. Como é que Deus vai criar alguém fracassado e diz, domine, governe? Como é que eu vou pegar um fracassado e mandar governar alguma coisa? Se esse fracassado não sabe governar nem a sua própria vida. Se Adão, representando ali o ser humano, representando a mim e a você, representando a humanidade, como é que Deus ia pegar um fracassado e diga, domine, governe, dê o nome aos animais, multiplique, se fosse um fracassado? O plano original de Deus, meus amados, para o homem, é sucesso. Vou repetir, é sucesso, é vitória, é comando, é domínio, é saúde, é paz e alegria no Espírito. Agora, o homem, através de Adão e Eva, pega o plano original e diz o quê? Vamos fazer do nosso jeito. Quantos estão entendendo? Uma ideia original, perfeita, criada por Deus, mas no caminho da humanidade foi distorcida pelo homem. E quantos sabem, quando a gente sai do plano de Deus, vem os danos. Todos nós aqui nessa sala, sem exceção, hoje colhemos o que plantamos lá atrás. Sejam coisas boas ou coisas ruins, mas estamos colhendo hoje plantações lá de trás. Então, quando Deus tem uma ideia para você, e você recebe aquilo como verdade na sua vida, tente se manter na ideia original. Primeiro, meus amados, que Deus não unge, Deus não libera poder sobre genérico, Deus só unge o autêntico. Amém? Quando Deus institui, por exemplo, o óleo da unção, Ele diz, vai derramar sobre a cabeça do homem que Ele mandar. Se for sobre a cabeça de qualquer outro, não vale. Então Deus só unge o que é autêntico. Ou seja você. Deus te unge do jeito que você é. Não queira imitar ninguém. Paulo disse, imite a Deus. Ele disse, me imite como eu imito a Deus. Então, contanto que você diga, me imite, mas imite Deus, ou seja, saia da frente. Mas tem pessoas que dizem, sejam meus imitadores. Só meus. Sabe o que é isso? Você está mudando o plano original. E quando você muda o plano original, sabe o que acontece? Você está puxando glória para você. Porque se der certo, momentaneamente, pode ser que algumas batalhas você vença, você vai dizer, fui eu. Foi na força do meu braço. Mas uma coisa eu te garanto, você pode vencer algumas batalhas, mas a guerra você perde. Porque se você sai do plano original, Deus não tem mais responsabilidade nenhuma. Meus amados e minhas amadas, nós temos que entender que o compromisso de Deus conosco é com a sua palavra.
Deus vela para cumprir a sua palavra. A fidelidade de Deus não é com você não, entenda isso. A fidelidade de Deus, o compromisso de Deus não é comigo, com você não, é com a sua palavra. Mas quando eu me alianço com Ele, quantos estão entendendo? Quando eu crio uma aliança com Deus, mediante Jesus Cristo, eu estou dizendo para o céu, para o inferno e para a terra, que eu estou na palavra. E se eu vivo na palavra, aí Deus vai ter o quê? Compromisso comigo, porque eu estou vivendo a palavra. Mas se você sair da palavra, Deus não tem nenhum compromisso com você. Parece duro o que eu estou falando, mas é bíblico. Mas a palavra diz: se nós permanecermos, se formos infiéis, Ele permanece fiel. É verdade, fiel a quê? A palavra. Porque no versículo seguinte ele diz: e quem o negar, Ele também o negará. Então nós temos, meus amados, muitas vezes que acordar e dizer assim: espera aí, na parte que me cabe, eu estou fazendo. Por exemplo, num culto como esse, qual é a minha motivação de estar aqui? Eu vim fazer o que aqui? Eu vim cumprir um ritual de domingo à noite? Eu vim ver, eu vou ver o que vai dar hoje lá? Ou eu simplesmente tenho no meu coração de vir adorar e louvar e render graça a Deus? Porque nós falamos aqui direto, o culto não começa às 18. Nós já vivemos um culto. A sua vida é um culto. Não é só de 18 às 20. Então quando você está se arrumando em casa, tomando seu banho para vir, já começou esse evento aqui. Essa atividade já começa quando você se dispõe a vir. Agora, como é que está teu coração para estar aqui hoje? Nós queremos ver o poder, nós queremos ver as curas, nós queremos ver os milagres, nós queremos ver as manifestações, e isso é muito bom. E o desejo de Deus é esse mesmo. Mas em que ambiente? Qual é o ambiente que o Espírito Santo está encontrando para fazer tudo isso? Muitas vezes chegamos na casa de pessoas ou em alguns ambientes que a gente se sente deslocado, não é assim não? Você sente que você não está bem ali, você não está sendo bem recebido, que as pessoas não querem que você esteja ali, você se sente sobrando no ambiente. E muitas vezes o Espírito Santo dentro da igreja se sente assim. Ou seja, não tem espaço para mim. Tem espaço para tudo, menos para mim. Como é que eu vou agir? Então nós temos que entender que a primeira coisa é quando vier para um lugar como esse: Espírito Santo, eu estou totalmente, vou repetir, totalmente rendido à tua vontade. Não faça o que eu quero, Espírito Santo, faça o que eu preciso. Vou repetir, não faça o que eu quero, mas faça o que eu preciso. Cada um de nós, meus amados, temos necessidades, temos anseios, temos sonhos, mas você sabia que a maioria das vezes, o que desejamos, o que queremos, não é o mais importante para aquele momento? Existem prioridades que Deus quer agir na nossa vida, que nem a gente está sabendo o que é. Desculpe. Amém? Então que tal perguntar a Deus: Senhor, qual é a tua prioridade para a minha vida? O que é que eu preciso hoje? Esquece o que você quer, esquece um pouquinho o que você sonha, porque essas coisas vão acontecer, mas no momento certo. Mas que tal dizer assim: o que é que eu preciso hoje? O que é que o Senhor Deus quer corrigir, ou que eu melhore hoje? Amém? Está calado aqui, não é? Oh, aleluia.
Dá um refresco aqui, amém? 2 Timóteo. Glória a Deus. 2 Timóteo 3:1. Vou te falar algo. Quando você sai de um culto e você diz assim: não gostei hoje não. Ninguém nunca pensou isso, não é só eu, né? Tá certo. Gostei não, aquela coisa que parece que ficou faltando algo. Muitas vezes, sabe o que aconteceu nesse dia? Você recebeu o que você precisava, mas não o que você queria. A criança pede uma coisa, mas dá o pai e a mãe, mas o pai não pode dar aquele carrinho que ele queria, dá um menorzinho. Aí ele acha que aquilo ali não atendeu o que ele queria. Então, normalmente você recebeu o que você estava precisando, porque Deus sabe o que você está precisando, mas não era o que você queria. Aí sabe o que é que isso causa? Frustração. Gostei não. As pessoas dizem isso: não gostei do culto não, o louvor não estava bom, a pregação não estava boa, estava muito quente, por aí vai, não sei o que, e começa a falar, como se o culto fosse para a gente. Quem tem que dizer se gostou ou não é Deus, que o culto é para Ele. Quem recebe é Ele, não somos nós não. A gente não está aqui para receber um culto, a gente está aqui para dar um culto. Você entende como a gente muitas vezes distorce as coisas? Eu não venho receber um culto, porque o culto, eu não sou Deus. Eu venho prestar um culto. Aí quem tem que dizer é Deus, se gostou ou não. Aí Deus vai dizer: rapaz, que adoraçãozinha meia boca, viu, hoje, viu? Imagine se Deus fosse fazer um relatório e entregar a cada um na saída ali, ó, toma aqui, ó, esse é o seu relatório, no envelopezinho, cada um. Chegar em casa, você abre e lê o que eu achei de você no culto. Aí está lá, bonito, né? Pensando isso, que demora, não acaba, tem a pizza de 8 horas, não sei o quê. Meus amados, Deus sabe tudo, aqui as cabecinhas de cada um que está pensando aqui. Esse cara não conhece minha vida, está falando besteira ali, tudinho. Está lá no envelopezinho, imagina. É porque a gente gosta de escrever, mas não gosta de ler. A gente gosta de acusar, mas não gosta de ouvir. Não é verdade, meus amados? Então, como é que a gente quer que Deus se manifeste? Como é que a gente quer que o Espírito Santo se manifeste, se não há nenhum clima para ele se manifestar? Se eu não deixo ele à vontade, se eu chego e digo: Espírito Santo, ó, já está cheio, não tem mais cadeira para você aqui não, viu? Vem a semana que vem. Sabia que muitas vezes nós individualmente, na nossa vida cotidiana, agimos dessa forma com o Espírito Santo? Espírito Santo, essa semana não, tá? Semana que vem tu volta. Pronto. E ali estamos atribulados com uma coisa com outra, uma coisa com outra. E o Espírito Santo, eita, lembrei do Espírito Santo, é porque hoje é quinta. Quando dá quinta-feira de tardezinha, você começa a lembrar que existe o Espírito Santo, porque tem um culto na igreja. Ou quando vê o WhatsApp lá no grupo da igreja, ou quando é domingo. Mas ei, o Espírito Santo mora em você 24 horas por dia. Ele é teu amigo. Ele quer ser o teu ajudador. Ele é o teu consolador. Ele é o teu advogado. Ele é aquele que te guia a toda a verdade. Meus amados, é inadmissível nós, como crentes que somos, viver batendo cabeça de um lado para o outro, onde a gente tem aquele que nos conduz a toda a verdade. Não sou eu que digo isso, Jesus Cristo disse: Ele virá e estará convosco até a consumação dos séculos, e guiará vocês a toda a verdade. Pessoas aí procurando cartomante, procurando tarô, querendo saber sobre o futuro, querendo saber sobre como agir melhor, e nós temos dentro de nós o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade, e negligenciamos muitas vezes essa presença. Por isso que saímos muitas vezes frustrados. Poxa, é como se você tivesse vindo, como a gente tivesse vindo visitar Deus, como se Deus só habitasse na igreja. Visitei Deus, saí, fui para casa e Ele mal falou comigo.
mas domingo eu volto lá para falar com ele de novo. Quem disse que Deus só quer falar com você no domingo? Quem disse que Deus só quer habitar aqui? Meus amados, quando a gente sai daqui, isso aqui fecha, isso aqui é um prédio. Isso aqui são paredes. Amém? Mas onde os membros do corpo de Cristo se reúnem. Mas quando você sai daqui, a sua comunhão com Deus é a mesma que está aqui. O véu que existia já foi rasgado. Tem pessoas dentro da igreja vivendo ainda com um véu, separando ela de Deus. Tem gente na nova aliança vivendo na antiga. Você tem acesso hoje direto. Você hoje não precisa chamar Deus. Ah, meu Deus, Deus de Abraão, de Jacó, de Isaac. Não, é Paizinho. Abba Pai. Ele é seu pai. Ele quer conversar com você. Ele quer te colocar no braço e vamos lá, vamos conversar. Aleluia. Talvez você estivesse pensando em outra coisa hoje. Mas é o que nós precisamos, meus amados. É Deus acordar, sacudir a gente dizer: ei, eu estou aqui. Eu estou aqui. A cadeira de Deus na nossa vida tem que ser a primeira. O Deus na nossa lista de prioridades tem que ser número 1. Amém? Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, por gentileza, versículo de número 1. 2 Timóteo 3:1 diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Meus amados, você não precisa ser um expert da Bíblia, nem ter 30 anos dentro de uma igreja, para entender que nós estamos vivendo os últimos dias. Não é verdade? Os últimos dias. Mesmo vamos dizer assim, a falta de convergência, muitas vezes, entre as doutrinas do próprio meio cristão, todas convergem para isso. Jesus está às portas. Está aqui. E não é uma coisa, meus amados, que antigamente, daqui a não sei quanto tempo, sempre dizem isso é conversa de crente, Jesus vem, e nunca vem. Mas eu não sei se você percebe que os sinais nunca estiveram tão claros. Pessoas que não têm aliança nenhuma com Deus, eu ouço várias vezes as pessoas dizendo: rapaz, isso é o apocalipse, né? É o final do mundo, né? Eles têm essa consciência. Agora a minha pergunta é, vou fazer como Jesus perguntou, né, aos discípulos: o que é que o povo diz que eu sou? Tu és Elias, tu és um profeta, tu és um homem iluminado. É Jesus. Ok, mas vocês que vivem comigo, que escutam o que eu prego, que escutam o que eu ensino, que veem o que eu faço, para vocês quem eu sou? Aí a minha pergunta para a igreja hoje, para todos nós é: será que nós temos essa consciência? Que Jesus está nas portas já. Que Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. E que essa igreja, quando Jesus vier buscar, não vai subir em grupos. Mas a trombeta, quando tocar, ela vai ser individual. Ninguém pode ser salvo pelo outro. Eu não posso ser salvo por você, você não pode ser salvo por mim, o pastor não pode salvar a igreja. Será que você tem essa consciência? E a pergunta é, meus amados, será que nós estamos também apressando a nossa preparação? Porque aqui Paulo já falava a Timóteo, milhares de anos atrás aqui, já dizia: os homens serão o quê? Versículo 2. Egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, ostentadores, orgulhosos. E nós sabemos que a ostentação, o orgulho, não tem a ver com dinheiro. Tem pessoa que não tem R$1, mas é orgulhoso. O orgulho aqui, ele está falando de caráter, quando vocês estão entendendo? A forma da pessoa ser. Pessoa orgulhosa, pessoa que não recebe uma instrução de ninguém.
não preciso, já sei de tudo. Ah, mas isso sempre existiu no mundo. É verdade, mas está pior. Você vê pessoas dentro da igreja, orgulhosas, não recebe um conselho de ninguém. Quem é você? Entra na carne numa facilidade enorme. Aí com 5 minutos está abrindo os braços, adorando a Deus. Aí eu pergunto, Deus recebe, meus amados, esse tipo de adoração? Nos últimos dias, viveremos tempos o quê? Difíceis. E ele diz, por que viveremos? Os homens serão egoístas. O engraçado é que ele não está falando aqui, veja, de tempestade, está vendo? De terremoto. Não está falando de pandemia. Está falando de quê? Da ruindade dos homens. Que muitas vezes abala mais do que um terremoto. Abala mais do que uma pandemia. Porque muita gente nessa pandemia se revelou quem é. Eu estando com o meu, o resto que se exploda. Eu estando bem, tem aquela oração, Senhor, abençoa a mim, a minha família, amém. Essa pandemia veio mostrar muitas vezes, meus amigos, apresentar pessoas a ela mesma. A máscara veio, mas as máscaras caíram. Não sei se você entende o que eu estou falando. Porque quando a coisa aperta, meus amados, é que cada um mostra quem é. Quando você espreme a bucha, é que você vai ver o que vai sair dela. Quando está tudo bem, oh meu irmão, minha irmã, aquela... Mas aí veio a pandemia. Pessoas precisando. Pessoas sem ter o pão de cada dia, pessoas precisando do auxílio. E aí? O isolamento, ele era social. Nunca foi espiritual. Vou repetir, o isolamento era social, mas nunca deveria ter sido, nem é, espiritual. Porque no reino do Espírito não existe distância. Eu posso estar unido com você, você num país, eu em outro. A milhares de quilômetros eu estou contigo. Tem pessoas que são muito mais leais, distantes do que junto. Por isso que a Bíblia diz, tem amigos que são mais achegados do que irmão. Porque irmão você não escolhe, mas amigo você escolhe. Amém, meus amados. Então Deus está nos levantando hoje, talvez seja uma palavra dura, mas é necessária. O Espírito Santo não estaria falando aqui, meus amados, se não fosse necessário. Nós precisamos acordar individualmente. Cada um colocar a mão na consciência e perguntar a Deus, será que eu estou vivendo hoje a tua vontade? Será que eu estou lá no início, como eu comecei? Será que eu estou vivendo o plano original que tu tem para a minha vida? Ou se no meio do caminho eu me perdi? E muitas vezes a gente se perde achando que está fazendo certo. Veja Saulo, o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, perseguia os cristãos. Mas achando que estava o quê? Certo. Meus amados, ele fazia aquilo na maior das boas vontades. Da boa vontade, perdão. Ele fazia aquilo porque ele cria em Deus e cria muito. E ele fazia aquilo com zelo, mas ele não tinha o entendimento de quem era Jesus. Mas ele fazia, entre aspas, em nome de Deus. Mas de repente Jesus teve que aparecer para ele, ter um encontro com ele e dizer, quem é, Senhor? Ele disse, quem é? Ele disse, é aquele que tu persegue. E depois daquela cegueira, Paulo nunca mais foi cego na vida. E a minha oração, meus amados, é que nós tenhamos um encontro com Jesus verdadeiro, para que as escamas dos nossos olhos possam cair, para que a gente nunca mais tenha cegueira espiritual. Para que se você hoje, porque Deus está aqui hoje, disponível, dizendo, olha, dá 2 passos atrás, para tu ver onde foi que tu errasse,
Onde foi que tu se desviasse? Meus amados, eu não estou falando aqui de pecado não, quantos estão entendendo? Eu estou falando de desviar do projeto original que Deus tinha para você. Porque às vezes você está seguindo, está em santidade, está vindo para a igreja, está dizimando, está ofertando, enfim, teoricamente tudo certinho, mas está desviado, entenda, do projeto original que Deus tem para a tua vida. Então quando você chegar lá na frente, e cheio de dano, sofrendo danos, caindo, se esforçando, se frustrando, eita, não é na tua força. Vou repetir, não é na tua força. Por isso que Deus disse a Zorobabel. Zorobabel teve uma hora que ele disse, eu não estou aguentando mais construir esse negócio aqui não. Esses muros aqui está complicado demais. Trabalhar com pessoa é difícil demais, Deus. Você diz 8 horas, o povo chega de meio-dia. Bota o tijolo ali, eles botam ali, eu não aguento mais não. Aí Deus diz, vem cá, Zorobabel, quem disse que é na tua força? Tu estás assim porque tu estás colocando a expectativa neles. Eu estou parafraseando, mas é como se fosse assim, Zorobabel, se eles não fizerem, eu arrumo outros que façam, mas vai ser feito. Aí Deus disse a ele, não é por força, nem por violência, faça, mas é pelo meu Espírito. Se não fosse assim, nenhum de nós aguentaríamos chamado de Deus nenhum. Porque já falei isso aqui, repito, é na igreja local, é aqui, ó. Né? O pastor fala muito isso, é nos atritos. Que os caráteres são moldados. E não é fácil estar lixa com lixa todo dia, não. Se não tiver o óleo da unção ali no meio, ó, entendeu? Não, se não tiver a graça de Deus ali, você não consegue. Você nem molda ninguém e até piora, você fica pior. Fica mais lixa do que já era. Por isso que Deus está dizendo a mim e a você hoje, não é por força, nem por violência, isso não só vale para a igreja não, é para o seu trabalho, é para a sua casa, é pelaquela pessoa difícil da sua casa, da sua família, do seu trabalho, que você está orando, que não aguenta mais lixar com ele. Deus está dizendo, não é por força, e não é por violência, é pelo meu Espírito. Será que você não percebeu ainda isso? Isso não é o Senhor perguntando não, é Deus que está dizendo. Não percebesse isso ainda? Que na tua força, na tua lixa não vai dar certo. Desgaste, frustração, cansaço. E Deus está dizendo, eu não te criei para nada disso. No mundo tereis aflições. Sim, é verdade. Mas ele diz, tende o quê? Bom ânimo. Interessante, né? Parece uma coisa que não combina muito. Como é que eu estou na aflição com ânimo? Porque se eu estiver na aflição sem ânimo, já estou morto. Preste atenção. Na aflição você já está. Não é verdade? Quem é que vai tirar você dali? Tende bom ânimo. Em quem? Nele. Ele não disse só assim, tende bom ânimo não. Ele diz, tende bom ânimo, porque ele diz, eu venci o mundo. Ou seja, então você também vai vencer. Você entende nas entrelinhas o que Deus está dizendo? Se você estiver nele, como ele venceu, você também vai vencer. Versículo 2 ainda, viu? Egoísta, avarento, jactancioso, que é pretensioso, ostentador, arrogante. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre arrogância.
Não adianta, meus amados. Eu vou falar aqui da minha área, amém? Vou falar da minha área, né? Que é o que eu tenho vivência. Tem pessoas que pregam muito bem. Tem o dom da palavra. São ungidos por Deus. Tem um conhecimento fantástico da Bíblia. Mas as pessoas não recebem. Porque eles são arrogantes. E a arrogância não é uma coisa que você consegue esconder. Até na forma de falar, de se expressar, as pessoas percebem quem é arrogante e quem não é. Por mais que essas pessoas se esforcem para não serem, elas demonstram. E isso impede, muitas vezes, das pessoas receberem. Porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas uma coisa é certa, a principal coisa, Deus vai querer. Ele quer um coração, amém. Mas Ele quer o quê? Humildade. Sabe o que é humildade? Estou falando da minha praia aqui, mas cada um puxa para o seu lado. É sempre que subir aqui, como eu subi com o frio na barriga. Dizendo, meu Deus, como é que vai ser? Porque não depende de mim. Mas se eu subo aqui todo, entendeu? Não, isso aqui eu já conheço. 15 anos que faço isso. Sabe o que é isso? Arrogância. Você vai dar um show. Oh, como ele fala bem, mas ninguém recebe nada. Não transforma a vida de ninguém. Além de não estar transformando, está piorando a sua. Porque você está achando que está bem e já está. Porque o que precede a queda é a soberba. Sabe qual é o principal termômetro disso? A pessoa começa a não receber mais de ninguém. O que é que fulano tem para me dar? Nada. Às vezes a gente não fala dessa forma, mas pensa. Aí fica sentadinho, aí diz, é fulano hoje, vixe. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E era o Salvador que estava lá pregando. Ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. O filho do carpinteiro, não vem nada daí. E muitas vezes é dali mesmo que Deus quer te abençoar. É naquela pessoa que você menos espera. Você está esperando receber de um Benihim, e Deus diz, é do teu irmão do lado. E você faz 20 anos que espera ir para um congresso com Benihim, e Deus diz, não, é do teu irmão de lado. Quando tu honrar ele, tu recebe. Sabe o que é isso? Humildade. Meus amados, Deus usou uma jumenta. Se o profeta não tivesse da humildade na época de receber da jumenta, Deus faz como Ele quer, meus amados. Ele usa quem Ele quer. Agora recebe quem quer. Amém? Eu estou falando dos últimos dias. Veja que eu não estou. O texto aqui, eu repito, quero que vocês entendam a essência da ministração de hoje. O texto aqui não está falando de efeitos climáticos. Não está falando de pandemias. Está falando de comportamento humano. Pessoas difíceis, orgulhosas, arrogantes, blasfemadores. Você sabia que a blasfêmia não é somente quando você fala contra Deus? A blasfêmia é quando você coloca alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. Porque você já está sendo idólatra. E a idolatria é blasfêmia. Exemplo. Eu não vivo sem você. Alguém diz para o outro, o marido para a esposa, ou o namorado para a namorada, ou um pai e uma mãe, desculpa falar, mas é sério, para o filho, eu não vivo sem você. Sabe o que é isso? Idolatria. Aquela pessoa, ela está superior a Deus. Porque você está dizendo que se aquela pessoa morrer, você morre junto.
Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo, meus amados, que nós não devemos amar as pessoas. Entenda. Mas o maior amor, nós só não vivemos sem Deus. Então, quando você bota coisas, tem pessoa que bota o dinheiro. Tem pessoas que botam o trabalho no lugar de Deus. Ou seja, qual é a tua primazia? É isso? Ou é essa pessoa está no lugar de Deus? Sabe o que é isso? Idolatria. É a mesma coisa de chegar e ficar adorando uma imagem. É a mesma coisa. Muitas vezes a gente não está adorando uma imagem de pau de pedra, mas está adorando uma imagem de carne e osso, uma pessoa. Está adorando papel, dinheiro. Está adorando trabalho. Está adorando cargo. Sabe o que é isso? Idolatria. Nos últimos dias isso vai acontecer mais forte, meus amados. Você quer conhecer uma pessoa, dê um cargo a ela. Dê dinheiro a ela. Pessoa às vezes luta, mas aquilo aflora o que ela é. E eu repito, isso não tem nada a ver com posição social. Isso tem a ver com caráter. Tem pessoas que nunca frequentaram uma escola, mas têm uma educação top. Sabe entrar e sabe sair. São sábias. Escola, meus amados, ensina conteúdo. Educação em casa. Eu sou professor há 25 anos, eu sei o que eu estou dizendo. Escola ensina conteúdo, educação em casa. Aí as famílias querem pegar as crianças e botar para a escola educar. Está errado. Quem tem que educar são as famílias. Desculpe aí se alguém discorda, mas é a verdade. Porque a escola não educa. A escola vai ensinar da forma dela. Mas e os padrões da palavra? A Bíblia não diz assim, leva para a escola e manda ensinar nos caminhos do Senhor. Não, ele diz, ensina o teu filho nos caminhos do Senhor. Ensina o teu filho nos caminhos do Senhor, que jamais ele se desviará. Ou seja, pode vir escola, pode vir faculdade ensinando o que é contrário, mas se a sementezinha está ali dentro que você plantou, ele está vendo um pai e uma mãe seguindo a palavra, ele não vai se desviar não. Sem condenação, amém? Versículo 3, sim, no 2 ainda. Desobedientes aos... os adolescentes estão lá dentro, né? Estão aqui, Aprove a Deus que não houvesse mais esses muros hoje, se vocês estivessem aqui. Mas eu vou dar uma tréguazinha para os adolescentes. Tem velho que é pior. Tem adulto que é mais desobediente aos pais do que adolescente. E muitas vezes esses mesmos que são desobedientes querem cobrar dos filhos obediência. E aí? Como é que eu vou cobrar o que eu não faço? E aí a psicologia, né, ela explica que nós muitas vezes somos os espelhos de nossos pais, né? Que muitas vezes refletimos, repetimos o que eles fazem. E muitas vezes inconscientemente você está fazendo isso na frente do seu filho. Você não está respeitando seu pai, sua mãe, e depois você quer que seu filho te respeite. E aí a primeira coisa que você vai pensar, a senhora não faz, o senhor não faz, como é que eu vou fazer? E cresce vendo aquilo, e aquilo ele vai repetir no seu casamento. Né? A gente conversa muito, e a Kaline, ela sempre diz assim, Marco, vê essa pessoa, não sei o que, ela está cheia de problemas, vendo na televisão. Ela diz assim, vai ver a história dele. Realmente não teve referência de pai, não teve referência de mãe, entendeu? Não teve uma referência, e aquilo ele começa a repetir. Mas que bom, meus amados, que existe a igreja. Porque aqui tem pessoas de referência. Mesmo que você não tenha tido uma referência de um pai, uma referência de uma mãe, mas nós temos homens e mulheres de Deus dentro da igreja que podem ser uma referência. Quando o apóstolo Paulo diz, me imite, ele está dizendo, eu sou uma referência.
Eu posso não ser seu irmão de sangue, estou falando naturalmente, mas eu posso me associar com você como uma referência, ou ter você como uma referência para mim. E a referência, meus irmãos, não tem a ver com idade não, viu? Eu conheço jovens que eu tenho como referência para a minha vida. E como tenho pessoas mais velhas do que eu também, que eu tenho como referência. Mas a referência é você olhar e dizer assim, cara, está certo isso aí. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, está querendo acertar. A igreja é isso, meus irmãos, nós temos que ter referenciais aqui dentro. Porque se eu não tive ou se eu não tenho em casa, a igreja vai me ajudar nisso. Porque nós vivemos num mundo tão assim, que as pessoas vivem tão desconfiadas umas com as outras, que ninguém confia mais em ninguém. Mas você sabia que Deus levanta na igreja pessoas para se associar com você? Naquilo que você é fraco, tem alguém aqui dentro que é forte. E naquilo que você é forte, tem alguém precisando de você. Mas se a gente coloca na cabeça que só aqui é só um encontro dominical de 2 horas, depois eu vou para casa, eu não estou crescendo em absolutamente nada. Me desculpe dizer isso, mas é verdade. Deus, quando teve a ideia de igreja, meus amados, Ele criou uma comunidade. Ele não criou um local, entenda, Ele não criou um local, Ele criou uma comunidade. Por isso nós temos as conexões aqui, para as pessoas estarem se vendo, as pessoas estarem conversando. Nós temos as linhas de comunicação, como por exemplo, o grupo de oração, nós temos o grupo da igreja, ou seja, nós estamos em contato sempre. Quando alguém pede uma oração, vocês sabem como é, pede uma oração, todo mundo naquele momento, eu sei que todo mundo faz isso aqui, a gente para no momento que tiver, para ali, faz aquela oração. Isso é muito importante, meus amados. Podemos não estar fisicamente todo dia juntos, claro que não é possível isso, mas estamos interligados espiritualmente. E isso é igreja. O livro de Hebreus fala isso, não deixe de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, ele diz, antes, chame um para perto dos outros, admoeste. Amém? Eu tenho que estar incentivando meu irmão a estar aqui. Porque eu repito, no que ele é fraco, eu sou forte. No que eu sou fraco, ele é forte. Então que seja quebrado nessa noite. Eu oro para que seja quebrado nessa noite todo espírito de isolamento dentro da igreja. Pessoas sofrendo caladas. Muitas vezes com vergonha. Muitas vezes em nome, vou botar uma aspa do tamanho do mundo aqui, em nome da fé, não querer falar nada para ninguém. Não, porque se eu falar vão dizer que eu não tenho fé. Deixa eu te falar uma coisa, a fé não nega não, meus amados, o que está acontecendo não. A fé, ela não nega o que você está passando não. E quem disse que o termômetro da fé é a falta de problema? Quer dizer que quem não tem problema nenhum, no momento está com mais fé do que quem está com problema? Isso não é termômetro. Então, se eu estou precisando, sabe qual é o maior termômetro que você é uma pessoa de fé? Meu irmão, vem cá, pastor, reverenda, eu estou precisando de ajuda. Sabe o que é isso? Maturidade. Você entende? Eu estou precisando. Você não precisa expor, quantos estão entendendo? A igreja toda. Porque tem gente que é assim também. Começa dali e vai de fila em fila. Todo mundo já sabe o problema. Mas eu estou falando de conexões, associações, pessoas que Deus vai levantar para pegar na sua mão junto com você, quando for necessário, vamos orar junto. Sabe por quê? Porque o que dois concordarem, o que dois concordarem, Deus no céu está dizendo, é isso aí. Por que ele não disse um só? Por que ele não disse o que um disser? Ele disse o que? Dois. Meus amados, nós estamos aqui na igreja para unir e não para separar. O que dois? Por
por que Deus está falando isso, meus amados? Será que Deus é menino? Tem gente calada, sofrendo há dias, talvez há meses, talvez há anos, calada com uma situação que muitas vezes você desabafando para alguém, e alguém te dando um conselho, vindo da parte de Deus, resolve aquilo em um dia. Eita Jesus, isso é um tema muito difícil, meus amados, está sendo dito aqui hoje, sabia? Porque Satanás não quer que a igreja escute isso não. Ele quer cada vez mais isolar. E fica a coisa na cabeça, rapaz, vai aperrear o pastor não, o pastor já tem tanto problema, vai aperrear fulano não já tem tanto problema, já tem tanto problema. Aí fica um com problema, o outro. Meus amados, eu estou dizendo que você tem que ter conexões. Tem homens e mulheres de Deus aqui dentro dessa igreja, que são referências. Quando eu falo em referência, entende? Eu não estou falando em perfeição, não. Porque se tivesse perfeito, eu já tinha levado. Mas são pessoas que procuram, entende? Procuram andar em comunhão com Deus, em santidade, e que estão disponíveis. Vou repetir, disponíveis. E aqui eu quero entrar no último ponto. Você é uma pessoa disponível? Se alguém precisar de você hoje, e Deus abrir a porta, e a pessoa chegar até você, e dizer, eu estou precisando conversar contigo, será que você estaria disponível? Porque não combina cristianismo com falta de disponibilidade, não combina não. O cristão tem que ser disponível. E muitas vezes a gente diz, Senhor, eis-me aqui, o Senhor está certo, mas Ele abre as oportunidades, que pode ser no seu trabalho, porque quando a gente pensa em uma oportunidade, pensa logo no púlpito. Mas ei, aonde você chega, você é um púlpito ambulante, e aí Deus às vezes abre uma oportunidade no banco, na tua vizinhança, na tua escola, no teu trabalho, uma pessoa chega ali e você nem, pronto, passou a oportunidade. Agora quando está no culto, eis-me aqui para quê? Porque quando Deus estava falando com Isaías colocou desculpas. Eu não sei falar, meus lábios são impuros, eu vivo no meio de uma sociedade de lábios impuros, ou seja, nós vivemos assim, não é verdade? Nós vivemos numa sociedade de lábios impuros. E aí Deus disse o que a ele? Eu tirei a iniquidade da tua boca, eu toquei com uma brasa viva. E outra coisa, aonde eu te mandar? Agora ele perguntou, quem vai por nós? Quem irá? A pergunta de Deus para mim e para você hoje, quem é que vai por mim? Quem é que vai por mim? Aí você faz, eis-me aqui, Senhor. Aí quando passa aquela porta ali, Deus abre uma oportunidade na lanchonete ali, e você não olha. Aí passa a semana toda, e aí domingo novo, eis-me aqui. E Deus cheio de oportunidades abrindo. Porque a oportunidade não é só aqui não. Deus não chamou todos para o púlpito, meus amados. Isso não quer dizer que quem está aqui é melhor do que quem está aí, não. É mais responsabilidade somente. E você está aí, amanhã pode estar aqui. Quem está aqui, amanhã pode estar aí. No reino de Deus não existe isso não, meus amados. Agora, quando você se disponibiliza a ajudar alguém, aí Deus está nesse negócio. Aí Deus começa a olhar suas coisas diferente. Você imagina, você olha assim e diz, rapaz, eu tenho um compromisso aqui, mas uma pessoa está pedindo minha ajuda aqui. E você fica, não, mas eu vou ajudar a pessoa aqui. Pode ter certeza, não estou falando de negligência não, quando estão entendendo? De deixar de trabalhar para isso não é isso não. Mas se é alguma coisa, entenda, se é uma coisa que você pode fazer, que você pode escolher, escolha ajudar. Porque pode ter certeza, daquilo que você deixou de fazer do seu trabalho, Deus vai suprir. E nunca mais, preste atenção, vou prestar conta do que eu estou dizendo aqui. Nunca mais você vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ter problemas naquilo que você deixou de fazer para ajudar alguém. Se era no trabalho, promoção.
Está precisando de tempo? Deus vai te dar tempo. Teve uma época que eu orava muito, Senhor, preciso de tempo. Preciso de tempo, eu queria fazer mais. Aí teve uma época que apareceu o tempo. Eu fiz? Não. Ficava descansando. E a gente não percebe não. E depois eu parei para pensar. Aí lembrei da oração. Aí foi quando Deus falou comigo. Está vendo que não é o tempo? Não é o tempo. Não é o tempo. É a motivação. Às vezes nós colocamos o tempo como uma desculpa para a nossa alma mesmo. Ah, eu não faço porque eu não tenho tempo. Aí você descansa, pronto. Então, enquanto eu não estou garantido. Aí daqui a pouco Deus faz, ok, tira e te dá o tempo. Aí você vai botar uma outra desculpa. Ah, não, eu não estou indo porque agora, como eu estou com esse tempo agora, eu vou ter que pegar esse tempo para fazer outra coisa. Mas sempre colocando outras coisas na frente. Então tenha muito cuidado com o que você ora, viu? Porque se orou, Deus vai te dar. Agora seja fiel em cumprir. Se está pedindo tempo a Deus para fazer a obra, Ele vai abrir. E não vai te faltar nada não. Ele vai abrir e não vai te faltar nada. Agora seja fiel, quando Ele abrir, vá fazer a obra. Mas também saiba a hora certa de fazer as coisas. Amém? Eu consigo sair desse segundo versículo. Ingratos, irreverentes, porque aqui, meus irmãos, dá uma semana. Porque é o dia a dia, né? Ingrato. Existe coisa pior do que uma pessoa ingrata? Não reconhecer aqueles que te levantaram. Não reconhecer aqueles que um dia fizeram algo por você. Tem pessoas quando recebe algum tipo de promoção, seja ela em que área for, automaticamente já esquece daquelas pessoas que te ajudaram no início. E eu acho interessante que Jesus dá uma lição em mim e você. 10 leprosos. Quantos voltaram? 1. E o interessante é que Jesus ele não enalteceu aquele que voltou, não. A primeira pergunta foi, cadê os outros 9? E nós muitas vezes estamos no 9. Ah, meu milagre, como eu queria receber, recebeu. Aleluia, e no outro dia, já atrás de outro. Aquele ali, ó, arquivou. Mas nós não sabemos nós que o que leva até a próxima vitória é ser grato pela anterior. Vou repetir, o que te leva para a próxima vitória é a gratidão pela vitória anterior. Grupo louvor. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados. Enfatuado é orgulhoso. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, ou seja, de fidelidade a Deus, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Eu não sei se você está entendendo o que é que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Pessoas que têm essas características, ele diz para você não se associar. Ele mandou se associar, foi? Ele mandou o quê? Fugir. Pessoas que têm essas características, fuja. Ele não está dizendo para você ficar inimigo. Ele não está dizendo para você não orar pelaquela pessoa, não tentar levar aquela pessoa para o caminho certo, mas ele está dizendo, não se associe. Fuja. Fuja, porque não vai te dar nada. Se você andar com uma pessoa dessa, o que vão pensar? Aí tem pessoas que dizem, mas eu não devo satisfação a ninguém não. Tem certeza? Tem certeza? Por que a Bíblia diz fugir da aparência do mal? Quando o mundo diz aí, né? Diz com quem andas que eu te direi quem és. Não está na Bíblia não, mas podia estar, não podia? Tem um perfil.
Se eu vejo você daquele jeito, o que é que eu vou pensar de você? Ah, mas Deus me conhece. É verdade, conhece. Mas eu não estou aqui para dar testemunho, não é? A Bíblia não diz não, se eu for defraudar alguém, eu não fazer. Se eu for escandalizar alguém, eu deixo de fazer para não escandalizar. Sabe o que é isso? Testemunho. Ah, se eu sei que eu vou escandalizar alguém, eu não faço. Então estou numa mesa de bar ali, cheio de pessoas bebendo cerveja, eu estou no meio, não, mas eu sou crente. E a aparência do mal? Ah, estou eu no carro e uma irmã, eu casado e uma irmã no carro. Ah, mas eu sou casado, estou no... Sim, e a aparência do mal? Amém, igreja? Você pode ficar de pé? Aleluia. Ah, Jesus Cristo. Eu queria orar pela igreja e passar a palavra, pastor, amém? Mas eu queria orar nessa noite por todos que estão aqui presentes. Louvor, pode fazer um instrumental aí baixinho. Pai, em nome de Jesus, eu queria te apresentar a tua igreja, Pai, que está aqui. A tua palavra, ela foi ministrada, Senhor. A tua palavra, ela é a verdade em qualquer situação, Senhor. Nós somos falhos, nós erramos, mas a tua palavra, Senhor, ela é a verdade. Ela não muda, ela é perfeita. Ela tem resposta para qualquer situação. Eu te apresento, Pai, a vida de cada um que está aqui nessa noite. E aqueles que estão assistindo também. E também as famílias representadas por cada um. Nós te apresentamos, Senhor, as limitações de cada um, as necessidades, os sonhos, os anseios, as lutas diárias de cada um. Só tu conhece, Pai, o íntimo do coração de cada um que está aqui ou que está assistindo nesse momento. Eu te peço, Pai, que tu vá aonde homem nenhum pode ir, porque a tua palavra é uma espada e ela vai aonde homem nenhum pode ir. Que nesse momento, Pai, toda a frustração, toda a decepção, toda a mágoa, todo o rancor possa ser tirado desses corações, Senhor. Palavras que magoaram, não importa se foi hoje, ontem, há dias, há meses, há anos atrás, não importa. Mas aquelas palavras que vieram para magoar, que até hoje magoam, tem feridas, que tu possa, Pai, na noite de hoje cicatrizar essas feridas, que o perdão seja liberado e que uma nova página seja escrita a partir de hoje. Uma nova página seja escrita a partir de hoje. Que todo aquele que está enfermo, Senhor, ele seja curado nesse momento. Seja qual for a enfermidade, seja qual nome seja, está abaixo do nome de Jesus. Eu declaro a cura, tocando agora a unção da cura, invadindo essa igreja e tocando no local certo, onde cada um está precisando agora. Eu declaro o shalom, a paz que excede todo entendimento, a paz que remédio não dá, a paz que o dinheiro não traz, a paz que o mundo não dá, mas a paz vinda de Deus, invadindo os corações e os lares. Shalom, shalom. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Luiz está aí, tá, Luiz?